Graças a Deus, nesse pedal de 1000 km deu tudo certo. Não aconteceu nada comigo, nem aconteceu nada com a bicicleta. Mas infelizmente a câmera GoPro, ela não conseguiu gravar o rosto e imagem. Ela travou, parou de funcionar e eu não percebi. Então vou mostrar nesse vídeo o que mais ou menos aconteceu durante o percurso. Bem, infelizmente esse vídeo aqui não tá começando do jeito que eu queria. Eu queria estar mostrando pra vocês como é pedalar 1000 km. Mas infelizmente, não por mim, mas a câmera aí, o cartão de memória deu problema. Galera, infelizmente quem tava esperando o terceiro vídeo aí da saga dos 1000 km em 75 horas, infelizmente, meu amigo, a GoPro, a câmera aí deu problema, cara. O cartão não gravou. Eu sei mais ou menos o que aconteceu, já tinha acontecido algumas vezes isso comigo. A câmera dessa GoPro aí, às vezes ela trava. Pelo menos essa minha aqui, né, que é uma GoPro Hero 9. E nessa de travar eu costumo tirar a bateria, dá um tempinho, coloco a bateria novamente e ela funciona normalmente, como se nada tivesse acontecido. Porém dessa vez, cara, foi diferente. Eu tirei a bateria bem rapidamente, porque tava chovendo muito, então eu só... ela tava travada, ela não tava desligando, não tava gravando. Então eu pensei, vou fazer o que eu costumo fazer normalmente, tirar a bateria e colocar. Só que nessa eu tirei e coloquei rapidamente, que tava chovendo. E nisso, cara, eu jurava que tava gravando. A luzinha tava piscando, que a gente tá piscando agora. E aí, meu amigo, foi um dia e meio jurando que tava gravando, e não estava gravando, cara, acredita? Não gravou nada. Não gravou nada. Eu levei 2 técnicos. Os 2 técnicos falaram a mesma coisa, que o cartão de memória foi corrompido, cara, e não conseguiu salvar os arquivos, mano. Se você ficou chateado porque não vai ter terceiro vídeo, imagine eu, velho, que queria mostrar isso aí pros meninos, pros meus filhos, pra minha família, e não vou conseguir. Eu sou professor numa escolinha de futebol e eu queria mostrar pra eles também que é capaz uma pessoa simples fazer coisas grandiosas, né, que nem pedalar 1000 km. Mas esse terceiro vídeo aí vai ser um pouquinho diferente. Então, pra quem tá chegando no canal agora, eu recomendo assistir os 2 primeiros vídeos. Os 2 primeiros deu certo, cara. Graças a Deus deu certo. E eu vou começar a explicar aí pra você, com algumas imagens que eu vou pegar da internet também, como que foi o terceiro dia. O que era pra ser terceiro, que acabou virando 3 dias e meio. Bem, vamos lá. O terceiro dia, comecei em Santos, né, na Praia do Gonzaga. Peguei ali uma paralela à rodovia Padre Manuel de Nóbrega e fui seguindo. Santos, Praia Grande, Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe. Que não mostrei no terceiro vídeo aí, o segundo vídeo, aliás. O segundo vídeo ainda mostra um pedacinho como que foi. E quando eu saí aí de Peruíbe, começou uma garoa forte. Passei pro Pedro de Toledo, parei lá pra me abastecer. E Itariri, né? Pedro de Toledo e Itariri são cidades próximas. E foi nesse trecho aí que a câmera tava... começou a travar. Até aí beleza, fui tirar a bateria, mas conforme tava chovendo, eu resolvi tirar a bateria aí bem rapidamente, cara. Não tinha brinco, eu só abri a comportinha aqui da bateria, desencaixei e encaixei novamente. E agora eu descobri que tem que tirar, esperar um tempinho. Eu acredito que para iniciar, pelo que eu pesquisei aí, alguns vídeos.
E aí sim colocaram. Foi nessa aí que a GoPro aí me deixou na mão, cara, acredita? Cara, e foi nessa aí que a câmera deu problema, que começou a tá todo o problema da viagem toda. Foi nesse trecho que eu comecei a perder um pouco o controle do que eu queria fazer, do meu planejamento. Eu tinha planejado algo, até o segundo dia eu tinha cumprido dentro do planejado, tinha traçado a roda certinha, então tava cumprindo. E foi nesse trecho aí que a câmera deu problema, eu saí da rota e, cara, desencalhou, começou grandes problemas aí. Foi o trecho mais complicado aí desses 1000 km. Por que eu falo que tem um problema? Antes de sair para esses 1000 km, eu pedi para um amigo meu, Ailton, ele traçar toda a rota para mim, de 1000 km. E, cara, ele traçou perfeitamente, com as elevações. Eu já conhecia, 80% do percurso aí eu conhecia já. E 20% eu não conhecia. E, cara, quando chegou em Miracatu, ali na região do Alto do Ribeira, teve muita chuva, cansado. Eu tinha me alimentado, mas, cara, eu já tava com 790 km. O pensamento já não tava legal. E aí eu resolvi mudar a rota, cara. Cheguei em Miracatu, no final da rodovia Padre Manuel de Nóbrega. Era pra mim entrar pra esquerda, o trajeto original. Era pra mim entrar pra esquerda, pegar um pequeno trecho da Regis Bittencourt, que é uma rodovia terrível. Eu vou te explicar aí mais pra frente porque é terrível ela. Era pra mim ter entrado pra esquerda, pedalar no máximo aí uns 10 km pela Regis. E aí ia entrar em Juquiá, ia subir a Serra da Cabeça da Anta. Esse trecho eu não conhecia. É uma serra, pelo que me falam aí, ela não é tão pesada, porém tem pouco ponto de apoio. E vai sair lá em Itabiraí, depois de Itabiraí, Sorocaba. E aí eu ia vir pela Castelo Branco, rodovia Castelo Branco até o centro de São Paulo. E depois a Avenida Estado até o ABC Paulista. E, cara, devia ter feito esse caminho aí, porque o que eu fiz? Chegou na Regis, antes de entrar pra esquerda, eu falei, cara, não vou fazer esse caminho não. Porque tá chovendo, tá muita chuva, eu não conheço o percurso, sei que não tem ponto de apoio, pelo que eu pesquisei com os amigos, falou que não tem ponto de apoio. Então o que eu resolvi? No lugar de entrar pra esquerda pra Regis, eu resolvi voltar a Regis Bittencourt. Entrei pra direita, sentido São Paulo. E aí passa ali tava em Miracatu, né? Pedalei acho que uns 15 km aí no acostamento terrível. Tem umas varginhas no acostamento, eu já conheci esse trecho aí. Pra quem tá com a Speed, meu, é terrível. Porque parece que qualquer hora vai, sabe, a varginha vai você furar o pneu. Furar que eu falo assim, né, morder o pneu, vai acabar furando a câmera. E, cara, que trecho terrível, mano, esse trecho aí. Mas até aí, beleza, tava de dia, tava caroando forte, não tava uma chuva, mas tava caroando bem forte. E aí eu comecei, depois de uns 10, 15 km, acho que uns 15 km, eu comecei a subir a Serra do Cabeçal, que não é uma serra difícil pra subir, não é tão íngreme, porém alguns trechos não tem acostamento. Até aí também tudo bem, subi devagarzinho, deu pra subir pedalando. A serra mesmo não tem acostamento, os caminhão vêm pesados, então não atrapalha tanto, não tira tanta vina de você. E no meio da serra, cara, aí começou, caiu o temporal. Chuva forte, sem a visibilidade no máximo, cara, no máximo é uns 15 metros pra frente, consegui enxergar. Então fiquei muito atento com os caminhões que vinham atrás. Alguns trechos tinham acostamento, outros não tinham acostamento. Isto era por volta de umas
cara, umas 1h da tarde, mais ou menos. A serra, que nem eu falei, não é visto pra subir. Porém, tem que ficar atento, né, cara? É uma serra com trechos de acostamento e com muito fluxo de caminhão. Cara, subi tranquilo a serra. Por mais que o tempo tava chuvoso, foi bom pra subir. Deu pra refrescar bem. Cheguei lá em cima, perto do grau japonês. E aí começa uma sequência de sobe e desce. Eu já conhecia esse trecho sentido contrário, já tinha feito ao contrário, do sentido da Taboão da Serra pra Curitiba. Agora, cara, desse trecho pra frente, o acostamento que eu já achava que tava ruim, com aquelas valetinhas, as valetinhas acabou, parou as valetas. Cara, mas aí o acostamento ficou terrível. Muito buraco. Cara, era umas crateras que até CMTB era ruim pra passar, eu acredito. Eu tava com a Speed, meu, perdi muito, mas muito tempo ali. Sabe quando você tá legal pra pedalar, porém o ambiente não ajuda, cara? Foi o que aconteceu comigo. O ambiente não ajudou ali, velho. Esse trecho aí da Estes, também que sobe a Serra do Cabeçal, é o trecho de Juquitiba. O nome da cidade é Juquitiba. E, cara, o acostamento, muito buraco, velho. Muito buraco mesmo, buraco. Não é porque eu tava cansado não, cara. Teve uma hora que eu parei, refleti, falei, meu, eu acho que eu tô achando problemas, porque eu tô cansado e tal. Mas não, realmente tava terrível passar. Perdi muito tempo. Juquitiba até São Lourenço. E aí, velho, isso, conforme eu perdi muito tempo, já era umas 4 horas da tarde. Sexta-feira, 4 horas da tarde. O fluxo de caminhão começou a aumentar. Muito caminhão. Os caminhoneiros, mano, eu não vou julgar todo mundo, mas os caminhoneiros do que passa naquela rodovia, cara, os caras não tem Deus no coração não, mano. Não tem. Os caras passavam bucinando mesmo no acostamento. Tinha hora que tinha 3 faixas, cara. A Estes. Os caras passavam em cima da faixa branca, entendeu? Tá vendo essa faixa branca aqui, ó? Os caras tacavam metade do caminhão pra dentro do acostamento, só na maldade. E sendo que as outras 2 faixas tava livre, velho. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que os caras têm ali contra ciclista, velho. E detalhe, toda subida, depois da Serra do Cabeçal, toda subida, não tinha acostamento, cara. Não tinha acostamento. Toda subida não tinha acostamento. E por ser um trecho de sobe e desce, você descia, acostamento ruim. Você subia, o acostamento ruim acabava, virava uma terceira faixa. Tinha que pedalar em cima da faixa branca assim, ó. E eu subi a primeira subida. Por ser um sobe e desce, eu subi a primeira, desci, subi a segunda. Na terceira, não consegui mais, cara. As pernas estavam boas, as pernas estavam legal pra pedalar, mas eu tava tão estressado, tendo que olhar pra trás, caminhão bucinando, que no lugar de eu subir na faixa ali, eu desci da bike, fui num gramado que nem esse aqui, ó. Esse é um bom exemplo. Fui emboando a bike no gramado, a subida toda essa subida, até chegar no pedágio de São Lourenço da Serra. Quando cheguei no pedágio de São Lourenço da Serra, aí eu já conhecia o trecho, eu sabia que ia ter um planão, cara. Que ia ter uma parte mais plana, meio que descendo. E aí eu parei, logo depois do pedágio eu parei numa lanchonete pra comer alguma coisa. Não tinha nada, tinha só um pão de queijo bem duro. E aí que entra um detalhe, depois que eu fui perceber, parei, comi esse pão de queijo bem duro aí, Coca-Cola. E cara, nisso parou uma caminhonete do lado. Tava só eu e a dona e mais um rapaz lá, ó, um senhor nessa lanchonete. E o cara começou a oferecer pra dona uma cerveja Heineken. Falou, eu tô com uma cerveja Heineken aí, você quer comprar e tal. Cara, eu tava do lado ali, eu prestei atenção, mas nem tem atenção.
Ah, agora eu tô içado, mas antes na hora ali eu passei um medo. Sabe por quê? O cara ofereceu as cervejas, as Heineken. E aí ficou negociando lá com o Antônio, enquanto isso eu saí. Eu falei que não tinha mais nada pra me alimentar ali, né? Só pão de queijo. Falei, cara, não tem nada pra fazer aqui. Vou continuar. Meu amigo, pedalei 7 quilômetros. Houve um caminhão lá na frente, uma movimentação, um monte de gente. E cara, eu muito inocente, eu não parei, velho, a bicicleta. Era pra mim ter parado, ver o movimento e depois passar. E eu passei. Quando cheguei perto, velho, tinha visto que o caminhão tinha furado o pneu. Tinha furado só o pneu, cara. Não tinha batido nem nada. Tava no acostamento. E o pessoal infantil começou a saquear o caminhão, velho. Caminhão de cerveja Heineken. Começou a saquear. E um monte de gente, velho. Mano, é uma pena que a GoPro não cravou. Certo que essa parte aí eu acho que eu não tava gravando, cara. Porque tava chovendo, então eu tinha deixado ela no bolso. Mano, eu passei num pau nessa parte aí, velho. Não sei de onde que eu tirei energia. Passei. Acelerei, velho. Mas foi tenso, velho. Foi tenso. Não que o pessoal, acredito que o pessoal não ia tentar assaltar a bicicleta nem nada, né? Tentar me roubar. Mas, pelo motivo ali de estar saqueando, né, cara? Tinha um monte de gente, sei lá, mano. Fiquei assustado. Eu sei que eu taquei na faixa de um acostamento ainda. Tava indo devagar no acostamento. Nessa hora eu só olhei pra trás, cara. Entrei no meio do carro, na pista da direita aqui. Eu não gosto de pedalar na pista. Mas nessa hora eu tive que entrar na pista aí e esticar, velho. Esticar o máximo que eu pude. Cara, passado esse susto aí, depois que eu passei esse susto, deixa eu manobrar aqui. Depois que eu passei esse susto aí me estressou de vez, velho. Opa. Aí me estressou de vez, por quê? Já não tinha mais psicológico pra pedalar, tava bem abalado, assustado. Começou a escurecer, o movimento aumentou ainda mais, os caminhoneiros começou a tirar muita fina, cara. Tira muita fina mesmo no acostamento. Eu acredito que os caminhoneiros ali, depois que eu parei pensei, eu acredito que os caminhoneiros numa noite de sexta-feira, os caras querem chegar logo em casa, sei lá, velho. Os caras transitam pelo acostamento. E eu, por estar no acostamento, eu acho que eles ficaram nervosos por causa disso. O acostamento muito quebrado também, eu acredito que eles travecam ali pelo acostamento. E a chuva parou um pouco, ficou só garoando, parou aquela chuva forte. E aí, cara, aí mudou meus planos novamente. Eu já tinha mudado os planos lá embaixo, porque eu tinha vindo pela rota que eu não ia fazer. E aí eu mudei meus planos novamente. Eu queria fechar esses 1000 km, que nem no Altax. Que o Altax você tem... Altax, pra quem não conhece, são provas de longa distância. Você tem 75 horas para fazer 1000 km. E eu queria fechar dentro desses 1000 km, fechar dentro das 75 horas. Em 2021, acho que 2021 ou 2022, eu tinha participado de uma prova Altax. Eu tinha concluído dentro das 75 horas, concluí em 72 horas. E cara, eu tava confiante que eu ia fechar não abaixo das 72 horas, mas dentro das 75 horas, cara. Eu tinha feito toda a programação, por mais que eu ia pegar subidas. Quem assistiu o primeiro e segundo vídeo aí viu que eu dormi bem pouco, velho. Eu tentei me manter o máximo tempo em movimento possível. Mas eu vi que o buraco é um pouco mais abaixo, velho. Por que eu falo que o Altax é diferente? O buraco é um pouco mais embaixo. No Altax você tem são 1000 km, né? No Altax de 1000 você tem são 1000 km em 75 horas. Por mais que você está pedalando ali sem apoio, é autossuficiente, você que tem que traçar a sua programação, né?
O Altax você vai chegar nos PC. Vamos dizer, os PC é o ponto de controle. Vai chegar lá, vai ter já o negócio pra você comer bonitinho, vai ter água, vai ter isotônico, vai ter sua alimentação ali tranquilo, entendeu? No Altax, você nunca vai estar pedalando sozinho. Por mais que você tá pedalando sozinho, sempre vai ter um grupo fazendo a mesma roda que você ali. Então às vezes ou você tá na frente ou você tá atrás. Hora você encontra uma pessoa, outra hora uma pessoa te encontra, você vai trocando uma ideia. Então vai te ajudando, querendo ou não, vai te ajudando um pouco mais, entendeu? Nesses 1000 que eu fiz, não, foi diferente, era eu e eu, cara. Eu tinha que me programar com alimentação, tinha lugar que não tinha água, então tinha que me programar em comprar água aqui. Comprar não, que eu não comprei. Lugar, pegar posto de gasolina, pegar água pra não faltar. Tinha que me programar com alimentação, entendeu? No Altax tem outra questão que também hoje nesses 1000 eu vi que tem uma diferença. No Altax tem uns PC dormitório. O que são PC dormitórios? São pontos de controle onde tem um lugar lá pra você dormir. E nisto, antes de começar o Altax, você leva sua bolsa, né? Sua bolsa do que você vai usar durante esses 3 dias. Tendo até 75 horas. Então no PC dormitório você tem acesso a essa bolsa. Então você pedala bem leve, cara. Você pedala, vamos dizer, 300, você leva o que você vai usar por 300 km. Nesses 300 km aí você tem que levar o que você vai usar. Chegou no PC dormitório, você pega uma lanterna nova, troca de roupa, não fica com a roupa molhada, não tem a preocupação de trocar as roupas, entendeu? É diferente. Então é um pouco diferente um Altax 1000 km do que você pedalar 1000 km e tentar fazer ao mesmo tempo. Você acaba perdendo um pouco mais de tempo. Você vai mais pesado, tem que fazer os 1000 km ali com tudo que você vai levar. Que nem eu tive que parar, procurar pousada no primeiro dia. No segundo dia também tive que parar, procurar pousada. Então mudou um pouquinho minha estratégia. Por isso que eu não consegui fazer dentro das 75 horas. Eu vi um pouquinho mais. No final do vídeo aí, quem chegar até o final, vou mostrar aí o total de horas que eu fiz. Total de horas de movimento, né? Movimento não, tem corrida. Desde a hora que eu comecei, contando as dormidas, contando tudo. Voltando lá a maratona aí do 3º dia. Cara, escureceu. A garoa forte, não tava chovendo, mas era garoa forte. Era garoa muito forte. Então eu mudei toda a estratégia, velho. Bom dia. Eu tive que parar. Chegou em Budazarte, minha cabeça não tinha mais como continuar, tava muito perigoso. Eu vou ser bem sincero, eu tava com 870 km. E cara, eu tava pensando em desistir, velho. Não pelo cansaço físico, meu corpo tava legal. Porém o psicológico tava acabado. Aí eu conversei com minha família, minha esposa, minha mãe. E aí eles pediram pra não desistir. Porém aí mudou toda a estratégia. Aí eu tive que parar numa pousada novamente. Eu não queria parar. Eu tava pensando em esticar um pouco mais e parar numa base da polícia rodoviária e dormir um pouco lá, que é um pouco mais seguro. Mas eu tava todo molhado. Aí eu tive que parar em Budazarte. Isso era por volta das 8 horas da noite. Aí eu parei em Budazarte, parei numa pousada lá. E aí eu parei lá pra dormir, cara. Nisso que eu parei na pousada lá, tomei um banho, comi um negócio, isso era 8 horas, né, da noite. Tomei um banho, comi um lanche. Taguei a bicicleta no chuveiro da pousada mesmo, cara. Tirei a lama que tava a bicicleta tava fazendo um barulho terrível. Aí depois que eu entrei no outro anel, aí foi tranquilo assim, entre aspas. Eu já conheci o trecho. É um trecho gostoso pra pedalar. Acostamento largo, fluxo bem baixo, no sábado bem baixo mesmo. De caminhão tinha praticamente céu o fluxo de caminhão.
Era mais carro de passeio mesmo, mas bem baixo o fluxo. E cara, rendeu legal esse trecho aí, Rodoanel. Porém, quando eu cheguei em Mauá, cara, eu fui olhar a quilometragem. Eu tava com 910 quilômetros. 910 lá no pedágio de Mauá. Mauá é a cidade que eu moro. E do pedágio até em casa são mais 10 quilômetros. Então o cálculo não deu certo, velho. O cálculo não deu certo. Se eu tivesse feito a primeira opção, a opção que meu parceiro lá, o Ailton, tinha feito, ia estar os 1000 quilômetros certinho em Mauá. Ia estar 1030, eu acho. E aí, velho, aí foi terrível, mano. Por que eu falo que foi terrível? Foi terrível porque faltava aqui 90 quilômetros. Eu tava do lado de casa. Eu jurava que eu ia chegar com uma quilometragem e tinha que voltar mais 90 quilômetros, cara. Então foi cansativo, velho. Eu pensei em ir pra casa, comer alguma coisa, descansar. Mas não seria a mesma coisa, cara. Eu vou ser bem sincero, não seria a mesma coisa. Pessoal, parei de novo. Ó a GoPro, esquentou. Dá pra ver? Tá embaçado aqui, ó. Eu acredito que foi a bateria que acabou agora, velho. Ela travou de novo, velho. Mano, não sei. Sei lá, tá estranho essa GoPro. Então vou terminar o vídeo aí pelo celular mesmo. Bem, vamos lá pelo celular mesmo aqui, que a GoPro aí tá meio malucona. Voltar a sua origem, hein, que nem eu gravava no celular. Eu no Rodoanel tinha que pedalar 90 km, fazer 90 km aí. E aí fiquei rodando de retorno em retorno. Nisso encontrei um ciclista. Depois de rodar alguns quilômetros aí no Rodoanel, encontrei um ciclista. Até aí eu estava animado. Porém, quando eu conversando com ele, aí ele falou: cara, você tá com quantos quilômetros? Falei: cara, tô com 940. Eu falei 940 assim, pô, só tô com 940. Aí ele me deu uma desanimada, velho, porque ele falou: putz, ainda falta 60 quilômetros, velho. Aí eu parei pra pensar, falei: cara, mano, mas 60 quilômetros, mano. E aí eu vi que é relativo, cara, a distância, o tempo. 60 quilômetros quando você saiu pra pedalar não é nada. Mas quando você tá cansado, velho, querendo chegar logo em casa, saltar sua família, aí você vê o quanto que é longe, velho, quanto que é distante 60 quilômetros. Mesmo assim eu continuei, cara, e... Porém, esses 60 quilômetros que faltava, cara, começou a bater um sono, meu parceiro. Um sono terrível. E, cara, eu tava parando, sabe aqueles telefones que tem em rodovia? Uns telefones pra chamar o pessoal, caso aconteça algum acidente, algum imprevisto. Eu parava ali e tirava um cochilo. Cara, eu cochilava uns 15 minutinhos, velho. Aí levantava, animado, opa, agora vai. Aí eu juro, cara, eu levantava animado, pedalava mais 5 quilômetros. E a gasolina, parecia a gasolina do corpo, velho. Parece que ia lá pra reserva novamente. Partia o sono novamente, cara. Vinha aquele sono, mas é o sono que eu não conseguia ficar em pé, velho. Não conseguia ficar em pé em cima da bike. Sabe, velho? Era um sono muito forte, um sono mesmo. Sono que não era de cochilo, era de ter que dormir mesmo. E fora o sono, nesse último dia aí, nesse último meio-dia, né, praticamente, eu tive muito problema com assadura, sério. Porque no dia anterior, devido à chuva, muita chuva, eu pedalando com o pretelo molhado e acostamento ruim, cheio de areia, sujeira, cara, me deu muitas assaduras. Me deu muita assadura na bunda. Minha bunda tava parecendo aquelas bundas de macaco, sabe, velho? Aqueles babuínos. Então tava terrível, velho. Não conseguia, tava pedalando só de lado. Fora isso, minha mão, meus 3 dedos aqui, começou a adormecer das 2 mãos. Adormecer mesmo, tava bem cansado.
Bem dolorido, aliás, as mãos, as costas. Travou, cara. Tava tipo dando um choquinho, velho. Que a hora que eu apertava assim, parece que tava dando um choque. Os nervos tava tudo dolorido. E o sono foi daí. E aí, voltando 20 km, não aguentei. Eu parei lá no telefone público novamente. Eu não sei que hora que era. Eu sei que eu desmaiei, meu amigo, desmaiei. Deitei no chão mesmo, no chão úmido. Eu nem coloquei nada pra forrar o chão, velho. Eu só taquei a bike no canto, escondi no mato e deitei. E eu deitei lá, tava um tempo meio nublado. Tinha parado de garoar, mas tava um pouco nublado. E eu desmaiei. E eu só acordei porque já tava sol, velho. Já tava um sol. Aí sim, aí eu consegui concluir mais os 20 km e fechar os 1000 km ali no outro anel. E foi isso, galera. Assim foi os 1000 km aí. Na verdade deu 1005, porque eu tentei fechar os 1000 até lá no outro anel e depois mais 5 km até em casa. Eu peço desculpas novamente para quem tava esperando o terceiro vídeo. Tinha muita imagem, eu lembro que eu filmei bastante coisa. Filmei na serra lá, subindo a serra na garoa. O trecho ali, alguns trechos eu não filmei, que eu tava bem estressado, só queria chegar logo. Mas eu tinha muita imagem. Tinha imagem do computador aqui virando dos 999 para os 1000. Mas infelizmente não foi possível, cara. A GoPro aí deu problema. Tem pessoas que eu sei, tem pessoas que vai dar dúvida, será que ele fez mesmo? Mas cara, foi feito 100% pedalado. 100% pedalado não, né? Algumas partes aí eu tive que emboar a bike, velho. Que nem na Edge, lá na subida, toda subida praticamente eu tive que emboar a bike, porque não tinha condição de pedalar, velho. E é isso, pessoal. Isso aí é o vídeo aí. Peço desculpas pra quem esperava um vídeo, terceiro vídeo aí da aventura, mas infelizmente eu vim aqui me justificar porque não saiu o terceiro vídeo. Eu tirei poucas fotos também, acho que eu tirei 2 fotos só pela GoPro, o restante foi tudo pelo celular. Aliás, eu tirei 2 fotos pelo celular, o restante pela GoPro. Então não tem nem muitas imagens, velho. A única imagem que eu vou ter aí é essa que eu vou deixar agora. A próxima imagem aí, a próxima cena, foi a única que eu filmei pelo celular quando completei os 1000. Valeu? Peço desculpas e assista o vídeo aí, a próxima cena, que eu vou mostrar os números do pedal e como a minha alegria ao chegar aos 1000 km.